Hoje nosso assunto é o PTB nas eleições de Minas Gerais. O partido integra o campo político de oposição ao governo de Fernando Pimentel. Esse grupo passa por uma intensa movimentação e pode se dividir entre duas candidaturas, pelo menos, ao governo do estado. O que isso muda na arena eleitoral e que rumo o PTB vai tomar? Eu converso com o presidente do partido em Minas, deputado Dilson Mello. Bem-vindo, deputado. Alegria, mais uma vez, estarmos aqui no mundo político, falando sobre os últimos acontecimentos e os rumos que o estado de Minas está para caminhar. Deputado, se de fato ocorrer essa divisão que eu mencionei, dentro do seu campo político, que é de oposição ao governo Pimentel, com quem o PTB vai seguir? Já existe essa definição? As coisas estão começando a se assentar. Os partidos, com toda a autonomia, estão procurando nomes para lançar candidatos, alguns já colocados ao longo de algum tempo, o PTB fazendo parte desse grupo político. O que temos em definitivo é de que nós vamos apoiar um candidato que seja melhor para Minas, para que o PT não assuma novamente o comando de Minas, que é um desastre, que todos sabem, nesses últimos 4 anos. Este é o primeiro propósito. E o segundo é colocar Minas no caminho certo, no rumo certo, com uma pessoa de bem, com aqueles que têm compromisso com os mineiros, com os seus servidores. Então vamos falar em nomes, porque nomes estão sendo colocados e tem pelo menos 2 grupos nesse campo de oposição que é o que indica essa divisão. Diniz Pinheiro saiu do PP, o PSDB, que é o partido que tinha as principais lideranças que comandavam esse grupo, está dividido em relação a Diniz Pinheiro. Diniz Pinheiro trata uma aliança com Márcio Lacerda, que foi prefeito de Belo Horizonte, e, por outro lado, Rodrigo Pacheco está de saída do PMDB, tudo indica, do MDB, indo para o DEM, também com apoio de parte do PSDB. O PTB, olhando para esses personagens aí, olha, o PTB, qual que é as conversas, como é que estão sendo conduzidas as conversas em relação a esses personagens? O que eu sinto é que todo esse burburinho, toda essa situação criada que você disse de alguns colocados candidatos, na verdade, foi falta de um líder definitivo que pudesse comandar esse processo, como no passado fez o senador Aécio Neves. Quer dizer, todos nós, pertencentes a um mesmo grupo, sabíamos que seria bem conduzido, um nome bem estudado. Com a ausência desse líder nato, começaram a surgir essas candidaturas. Fizemos uma união de partidos, 7 ou 8 partidos, em torno de Diniz Pinheiro, que foi candidato derrotado a vice-governador, para que nós não tivéssemos o dissabor também de última hora ter que engolir um candidato boca abaixo. E trabalhamos nesse sentido. Bom, as forças de oposição têm que se aglutinar, porque caso elas dividam, é interessante para quem está no governo. O nosso esforço é nesse sentido. Então, os colocados aí como candidatos, Márcio Lacerda, o próprio Rodrigo Pacheco, o próprio Diniz Pinheiro, participam de um mesmo grupo, que é um grupo de oposição. O que temos que ter, como dizia Hélio Garcia, é o juízo necessário para continuarmos juntos e formarmos uma boa chapa e um bom staff para governar o estado de Minas Gerais. Outros candidatos certamente aparecerão, fruto desse desentendimento. Como você disse, o próprio PMDB deixou das suas fileiras um excelente candidato, que é o Rodrigo Pacheco, que está indo para o DEM com o propósito de ser candidato. Por quê? Porque não teve acolhida do lado de lá e pelo comprometimento que o PMDB tem ao longo do tempo com o PT. Só para esclarecer uma coisa que o senhor disse que esse campo perdeu uma liderança importante que aglutinava o grupo, que é o senador Aécio Neves. Perdeu essa liderança, e aí eu já fiz essa pergunta aqui algumas vezes, tem algumas diferentes posições. Perdeu essa liderança porque em 2014, como o senhor disse, teve uma imposição goela abaixo, e isso aí tem a ver com o candidato, que foi candidato ao governo do estado, não é? Imposto pelo governador,
ou pelo senador, ou tem a ver com a situação do senador hoje, o que ele está enfrentando, o processo judicial, hoje é um conjunto de coisas. Começou, na verdade, em 2014, com a candidatura colocada de última hora, que não logrou êxito e deixou todos aqueles que participavam da oposição meio perdidos. Cada um procurando o seu caminho. Tanto que aqui na Assembleia, as bancadas, você viu, foram secretários de Aécio Neves, trabalharam o tempo inteiro com a Anastasia e na hora do apoio apoiaram o candidato Pimentel, que é governo. Isso foi falta dessa liderança legítima e autêntica. Segundo, o próprio sumiço do senador Aécio Neves. Continua sendo um excelente líder, continua aí querendo galgar aí, continuar nos postos, mas ele, na verdade, deixou os companheiros à mercê. Não deu uma estrutura aqui para os companheiros, não voltou a Minas reiteradas vezes como prometeu e não deu aquele apoio que nós precisamos quando se espera de um grande líder. Antônio Anastasia não assumiu esse papel? Olha, não existe pessoa melhor que o professor Anastasia. Competente, honesto, trabalhador, uma cabeça privilegiada. Mas não é um líder autêntico que você fala. Pode tomar frente, comandar um processo, fazer reunião, ajudar a escolher pessoas. Não é. É um excelente batalhador e eu vou te contar, como amigo e companheiro não tem melhor. Mas longe daquele líder autêntico que era o Aécio, voluntarioso, ousado, que fazia as coisas acontecer. E todos nós que somos da oposição sentimos essa diferença. Cadê o nosso líder para nos orientar? Cadê aonde está a sua presença? A reunião em Minas para que a gente pudesse ir nos diversos rincões, levando inclusive o nome do Aécio. Acrescentou com isso, é bem verdade, os últimos acontecimentos. Aí junto com a Friboi, né? As denúncias. Né? As denúncias, que na verdade, creio que ele não deve, ele está muito aquém disso, mas acabou afligindo-o cada vez mais, deixando-o constrangido, não visitando a municípios, o que ele retomou essa semana, e deixando os seus companheiros à mercê. Tudo isso criou para nós, presidentes de partido, um complicador. Quem será o nosso candidato? Olha, se você for ver o histórico, o Márcio Lacerda, que hoje é candidato, teve o apoio de Aécio, de Anastasia e de Pimentel. E hoje recusa o apoio dos dois. Com quem o PTB está conversando, deputado? Com todos. Com todos? O PTB, com quem já conversou? Nós já conversamos com o Rodrigo Pacheco essa semana, longamente. Conversamos com o Márcio Lacerda, longamente. Então, o Rodrigo Pacheco não é uma impossibilidade. Não, tanto que ele foi para o DEM com essa possibilidade de ser candidato. Porque tivemos com ele várias propostas para unir o nosso grupo, ver quem estivesse melhor e sair na cabeça. Mas o que faria o PTB preterir o Diniz Pinheiro e preferir o Rodrigo Pacheco? O que faria o PTB tomar essa decisão? Isso levando em conta que, eu queria que o senhor confirmasse, o PTB já fez um convite para que Diniz Pinheiro integre o partido. Quer dizer, como fizemos também ao Rodrigo Pacheco. Fizeram. Que ele viesse para o PTB. Não existe diferença entre os dois? Não existe. A bem da verdade, esse grupo composto aí de 7, 8 partidos está se reunindo há 10 meses, 1 ano, exatamente para que nós pudéssemos ter força na indicação de uma chapa majoritária, para não acontecer o que aconteceu em 2014. Isso estava rodeando o Diniz Pinheiro, que era até então o candidato único colocado. Quando o senhor esteve aqui no final do ano, o senhor falou disso. Eu falei isso. Posteriormente, veio o Márcio Lacerda, com todo o direito também, postulando essa vaga de candidato a governo. Nós estamos aí, escutando a todos, porque o PTB é um partido que tem liberdade para escolher. Vamos escolher o que for melhor para Minas, o que der melhor estrutura, porque hoje está um salve-se quem puder. Hoje, conversando com as bancadas da casa, os deputados falam, nós temos que salvar a nossa pele. Com quem? Não importa, desde que não seja o PT, pode ser o Márcio Lacerda, pode ser o Rodrigo Pacheco, porque são todos... O senhor falou do Márcio Lacerda como se tivesse alguma resistência por conta de uma proximidade no passado com Pimentel, mas ele hoje está muito mais próximo
de Aécio Neves do que de Pimentel, não. Isso desde, olha, pelo se menos falar hoje de aproximação 2012. com Aécio Neves, eu fico, assim, temeroso. Exatamente pelos últimos acontecimentos. Porque o senador Aécio Neves não definiu ainda o que ele é. O que ele pretende ser. Vai continuar senador? Tem todo o direito. Pode preferir ser candidato a governador? Tem todo o direito. É preciso que o PSDB defina interna corporis qual que é o seu corpo, qual é a sua pretensão, como é que vai caminhar. Há quem diga que ele não vai ser candidato a nada. Há quem diga. E eu já ouvi por diversos que ele está agora caminhando por Minas, como fez essa semana no norte de Minas, para ouvir as suas bases e que vai ser candidato ao Senado. Existe um limite de prazo para que essa incerteza, né, prossiga? Porque existem prazos, datas, né, tem janela, tem uma hora que os partidos têm que tomar decisão. Qual que é o limite para deixar a coisa correr? O limite de prazo para quem quer mudar de partido, que eu não acredito que seja o caso do senador Aécio Neves, mas era o caso de Diniz, é o caso de Alberto Pinto Coelho, eles têm o prazo até dia 4 de abril, quando fecha a janela. A eleição é outubro, dia 7 de outubro, mas tem que ter 30 dias antes para sair e tem que ter 3 dias para algum que queira impetrar algum processo, alguma coisa relutando contra a entrada dele no partido. Então, dia 4 de abril. Mas para você fazer inscrição da chapa, você tem até o dia 5 de agosto para definir. Sim. Eu quero ser candidato, eu vou ser candidato nessa vaga, nessa coisa. Então, você tem muito tempo. Agora... Às vezes tem tempo, né, deputado? Porque a gente sabe também que na arena eleitoral, às vezes não é interessante que um candidato deixe para se apresentar tão tardiamente, né? Isso tem é arriscado. Tempo pela lei eleitoral. Exatamente. Mas pela lei política não tem esse tempo. Eles têm até o dia 4 de abril, porque se ele quer mudar de partido, ele tem que saber qual é o candidato a governador que eu vou apoiar. Se esse partido for apoiar esse governador, esse eu não apoio. Você não pode ir para esse partido. Então tem até o dia 4 de abril. Agora, dentro do campo político do senhor, há uma crença de que se a Antônio Anastasia decidir, o senador decidir ser candidato, que ele vem rechaçando essa ideia há muito tempo, ele conseguiria reaglutinar o grupo. Exatamente. O senhor acredita nisso? Acredito. Não que ele seja candidato, mas acredito que ele hoje é um nome para aglutinar esses partidos que no passado todos eram do mesmo bloco. Se ele não fizer isso, tem volta esse racha? Cada um para si, Deus para todos. Aí vai depender da expertise do candidato a governador. Quem tem mais poder de persuasão? Márcio Lacerda? Rodrigo Pacheco? O Ricardo Zema, que pretende sair pelo Novo? Na opinião do senhor, quem tem? Olha, considerando que são boas pessoas, tanto o Márcio Lacerda, que deu prova na Prefeitura de Belo Horizonte, um excelente administrador, pode às vezes não ser, no comentário de alguns companheiros, bom companheiro quando assume o poder. Mas tem experiência, tem expertise e aprendeu muito como prefeito, acho que pode mudar a sua forma de agir. Agora, em 2016, o Márcio Lacerda fez um cálculo político errado. Errado. Né? As urnas mostraram que ele cometeu um erro no cálculo político dele. Mas quem fez certo? Não sei, quem fez certo? Só o que ganhou. Só o que ganhou. Foi o Calil. Todos os outros. O PSDB fez errado, né? Nós que apoiamos, né, o PDT naquela época, a pedido do Aécio Sargento Rodrigues, fizemos errado. Os próprios outros candidatos, Márcio Lacerda fez errado. Quem fez certo foi só o que ganhou. Que não se fez político, foi contra todos os políticos e acabou ganhando a eleição. Uhum. O senhor acredita que a oposição dividida pode favorecer a reeleição de Fernando Pimentel? Eu vou repetir o que dizia muito Hélio Garcia: juízo, menino, juízo. Se não tivermos juízo, corremos esse risco de dividir tanto do lado de cá, que não quer o PT no poder, e darmos ao PT a oportunidade de voltar ao poder. Uma coisa é definida, o PMDB já resolveu não ter candidatura própria e apoiar o PT. Quem dá sustentação ao PT, desgastado nacionalmente, desgastado no Estado, quem dá o apoio e a sustentação é o PMDB. Já decidiram que vão apoiá-lo. E daí? Quem tem a caneta na mão tem mais força.
aí nós, se não tivermos juízo, vamos dar novamente a possibilidade de voltar o PT ao poder. Agora, essa campanha, esse ano, existe um senso comum no meio político de que não vai ser fácil, porque nós estamos ainda vivendo, não é, uma situação de crise econômica, de crise política, de instabilidade de instituições, porque nós temos uma nova legislação eleitoral que traz novidades substanciais, como a questão do financiamento, né? A regra de financiamento. Que não foi definida até hoje. Pois é, que ainda tem questões em aberto, mas já se sabe que o financiamento empresarial será proibido, está proibido. Como é que o senhor está imaginando, quer dizer, o senhor como dirigente partidário, como é que o senhor está pensando as eleições, não imaginando, claro que o senhor está pensando e com seus companheiros discutindo a questão. Como é que o PTB vai enfrentar isso? Com os pés no chão, depois de 8 mandatos que tenho, vai ser uma eleição totalmente atípica, uma eleição de pé no chão, de consciência. Fala-se, como você própria diz, até hoje não está definida a questão eleitoral, a legislação, de quem virá o financiamento. Eu, particularmente, acho que quem quer ser candidato tem que bancar a sua eleição. Não tem que vir de fundo eleitoral e não tem que vir de empresas. Quando vem de empresas, tem compromisso e tem essa corrupção toda. E se vem de fundo eleitoral, deixa a desejar a saúde e a educação, como estamos vendo no Estado e estamos vendo no Brasil. Mas aí os ricos não vão se privilegiar? Os candidatos ricos não vão ser privilegiados pelo próprio dinheiro? Você não acha que o povo tem o governante que ele quer? Tem que saber votar, por isso nós estamos falando, escolha bem os seus candidatos, não importa se rico, se pobre, se preto, se branco, mas porque ele tem mais chance de fazer campanha com mais recursos, não? A legislação eleitoral não está coibindo isso, não está limitando o gasto eleitoral. O que o senhor acha que no interior, o senhor que tem, né, a sua base forte no sul de Minas, vai ser mais usado? Eu espero em Deus que isso aconteça, de que prevaleça na cabeça do eleitor a consciência de que não é o dinheiro, não são promessas vazias e que muito menos pela beleza, que tem que ir pelo seu programa, pelo comprometimento que a pessoa tem. Pois é, mas como chegar ao eleitor? Nós sabemos que existe aí uma crise de credibilidade, né, do meio político junto ao eleitor. O eleitor está mais ressabiado ainda que o normal. Sem muito motivo para votar. O senhor, com a sua experiência, né, o que o senhor acha que tipo de recurso você vai usar para aproximação com o eleitor? Principalmente do seu comprometimento com a comunidade, dos trabalhos prestados, do caráter como pessoa, como família, como tudo, como cidadão. Um contato direto? O senhor está falando é o que sobra, não pode mais nada. Hoje eu estava vendo, não pode sequer usar carro de som mais. Você está limitado no retratinho, no citru e num adesivo de para-choque, com 30 dias de campanha, dificuldade para todo mundo. Quem já está eleito, o desgaste natural de estar eleito e dos comprometimentos. Quem não está eleito não é conhecido. Então compete à população verificar aqueles que realmente estão comprometidos, que têm um passado limpo, que está com ficha limpa, que não está na lista de ninguém, para que ele vote com a consciência. Penso e espero que não haja Caixa 2, embora com essa indecisão do Supremo para definir as regras, eu penso que vai haver mais Caixa 2 do que anteriormente. O meu pensamento é esse, no entanto está limitado o gasto. Agora, quem quer ser candidato não vai usar, se ele não pode receber dinheiro de ninguém. Ele vai ter que usar os seus próprios recursos. E os meios de comunicação não pode mais nada para você chegar no eleitor. 30 dias de campanha, então usa todo o artifício possível. O tempo, são 45 dias 45, de campanha, mas né? 15 dias para fazer material, TV. Você não sai na rua. Sobram 30 dias para fazer campanha. E uma campanha acirrada, que você tem que ir mostrar presença, gastar sola de sapato, mostrar aos vereadores que o importante é o seu município, é o Estado, para que não prevaleça a questão financeira, como sempre prevaleceu. Então essa é a nossa dificuldade, uma eleição diferente, uma eleição com poucos líderes, com os candidatos aí que não enchem o coração de ninguém, que até então os colocados, pessoas de bem, mas na verdade às vezes até desconhecidos.
Então, é uma eleição totalmente diferente. O senhor acredita que essa legislação eleitoral, o senhor está dizendo de todas as dificuldades, né, de se botar uma campanha na rua com todas as limitações que são impostas, inclusive de tempo, de propaganda em TV, de tempo de campanha, o que é que pode e o que não pode. O senhor acredita que vai prevalecer por muito tempo? Essas regras devem sobreviver? Porque reforma, mini-reforma ou reforma eleitoral, a gente sabe que acontece com muita frequência. E os acontecimentos de última hora, as mudanças de última hora, por omissão do próprio Congresso, que deveria votar leis e não vota. Aí fica o Supremo deliberando, tendo ingerência no meio político, porque os deputados se omitem em fazer as leis que sejam definitivas. Toda eleição é uma eleição diferente. Isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Então nós estamos esperando também o próprio TSE definir mais regrinhas para esse ano. O que vem, o que você não pode fazer? Tá aí, o ficha suja não pode? Não pode. Quem foi julgado em segunda instância. Já estão dizendo que já tem recurso de que mesmo os que julgados já poderão ser candidatos. Então é uma falha na legislação, no judiciário, é uma falha generalizada. Uma eleição difícil e o que é pior, a minha esperança é que dependendo dessa eleição, a mudança do Brasil. Se não houver uma mudança de consciência, de atitude, de compromisso, aí é que eu não espero que mude nada no Congresso e que mude nada no Brasil. Esse que é o problema maior. Antes da gente terminar, eu queria que o senhor só comentasse uma questão que não diz nada, não tem nada a ver com esse nosso assunto, mas que nessa quarta-feira chegou à Assembleia a proposta que foi apensada, um outro projeto, que trata do desmembramento da Codemig, né? É uma empresa do governo do estado que faz extração de nióbio, mas também gerencia e administra a extração de águas minerais, a exploração, melhor dizendo, de águas minerais no estado. Então, isso seria dividido, né? Tem mais algumas especificidades, né, do trabalho da Codemig. Porque a proposta é vender parte dessas ações, 49%, e tornar, é o que está se dizendo, mais rentável a parte da exploração do nióbio, que é o que se pretende. E eu sei que a oposição se coloca contrária a essa proposta do governador. Que estratégia a oposição vai usar para, enfim, para se opor a que o projeto passe na casa, né? Olha, o Pimentel já fez muito mal a Minas Gerais com outros projetos, quando colocou escolas, fóruns, o Corpo de Bombeiro, para fazer lastro, para fazer empréstimo, naquele projeto que foi aprovado o ano passado. Fez um outro absurdo no ano passado, quando mandou um projeto aqui condicionando o pagamento dos restos a pagar da saúde de 2016 e 2017 se receber da Lei Candir, que nunca está em discussão, não tem discussão, quer dizer, vai dar um calote oficial, foi aprovado nessa casa. Agora vem o absurdo dos absurdos, que é esse projeto em que põe uma autarquia, que é a Codemig, e criando uma outra empresa, a Cozeng, para passar a exploração do nióbio para particular. Isso aí, na verdade... é porque a oposição é contra a privatização? Totalmente contra. Uma das coisas mais sagradas e rentável que o Estado tem é a exploração do nióbio. É um metal de alto valor que o mundo carece, que o Brasil tem, e através desse projeto, o que nos faz crer? Que a empresa que está lá com 1%, porque está na companhia, na autarquia que é a Codemig, participando de 1%, vai fazer um empréstimo para o Estado de 5, 6 bilhões, e o que a Codemig vai dar para ele de garantia? A exploração do nióbio. Daqui 5 anos ou 10 anos não tem condição de pagar esse empréstimo, ele tem o nióbio na mão para ser explorado. Então o temor da oposição é que acabe que a exploração do nióbio... Vai entregar de mãos beijadas a exploração do nióbio para uma privatização. Mas isso pode acontecer mesmo com o controle de 51% das ações pelo Estado? Sim, mas o Estado está pegando um empréstimo, uma antecipação de um empréstimo que essa empresa que participa lá com 1%, e dando de garantia o nióbio.
Ora, o Estado está numa situação de insolvência, devendo parcelamento de salário, não paga IPVA, não paga ICMS para os municípios, não paga saúde, de insolvência. Quando vencer esse empréstimo, que não está no contrato, mas entende-se que assim seja, ele não tem como pagar, já está dando como garantia dessa dívida a exploração do nióbio. Então, indiretamente, está privatizando, entregando de mão beijada o que o Estado tem de mais sagrado, que é a exploração do nióbio. Então, privatização deve ser assunto de campanha eleitoral esse ano? Nós vamos ser contra, somos em menor quantidade. A princípio, surpreendente, porque o campo da oposição, em geral, é a favor da privatização, é a favor de privatizações. Não, somos a favor de privatizações, mas o projeto do governo é botar a mão no dinheiro agora a qualquer custo. Está vendendo o ativo. O passivo é ao longo do tempo, mas o ativo que ele está vendendo agora é para botar a mão em dinheiro para fazer política e ganhar a eleição. Tanto que já estão aí convocando prefeito, vai lá no palácio, o governador quer falar, chega lá e fala assim, qual que é a sua prioridade no seu município? Ora, um estado quebrado, que não paga bem seus funcionários, que os professores estão a receber piso salarial desde janeiro do ano passado, agora vem com proposta de última hora, é para ganhar as eleições a qualquer custo. E a que preço fica para o governo do estado de Minas Gerais ao longo do tempo? É um preço absurdo, inconsequente, absurdo, irresponsável, que a oposição vai brigar, vai fazer tudo e, na verdade, seremos derrotados porque eles são a maioria. Deputado, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço. Bom ano eleitoral para o senhor, né? Tem muito trabalho aí pela frente, no comando do PTB. Bom trabalho e que a gente possa arrebanhar votos, né? Como oposição, como está difícil. Obrigado de novo. Eu conversei com o deputado Dilson Mello, presidente do PTB de Minas. Nós falamos aqui do cenário eleitoral nesse momento, os arranjos de força, as divisões do campo de oposição, os diversos nomes que surgiram, como que o PTB, o deputado falou justamente como presidente do PTB, como o partido está olhando para essa movimentação, para os companheiros desse grupo político e o que caminho pode tomar, que ainda não está decidido, mas que caminho pode tomar no ano eleitoral. Também das dificuldades das campanhas com nova legislação. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.